Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que parece até roteiro de filme, mas que aconteceu de verdade no mundo da ciência. Vamos desvendar uma das fraudes mais espetaculares de todos os tempos, o caso do Homem de Piltdown. E pra gente já começar sem rodeios, o Homem de Piltdown nunca existiu. Ponto. Não foi uma descoberta real, mas sim uma farsa. E que farsa! Uma das mais bem elaboradas e que por mais tempo enganou todo mundo. E é aqui que a história fica realmente boa. A pergunta que não quer calar é como? Como é que um conjunto de ossos falsificados conseguiu não só enganar, mas convencer a elite científica mundial por mais de 40 anos? É esse mistério que a gente vai investigar agora. Para entender como isso foi possível, a gente precisa voltar no tempo lá para o início do século XX. Existia um clima de competição acirrada, uma verdadeira corrida científica entre os países para ver quem encontrava o ancestral humano mais antigo. A Alemanha tinha o Neandertal, a Ásia o Homem de Java, e a Grã-Bretanha estava ficando para trás. A pressão para encontrar o primeiro britânico era enorme. E foi bem no meio desse cenário que, como que por mágica, apareceu a solução perfeita: o Homem de Piltdown. Ele foi anunciado como a grande revelação, os restos de uma nova espécie. O tão sonhado elo perdido que finalmente conectaria os humanos modernos aos seus antepassados. E a figura central por trás dessa descoberta bombástica, um homem chamado Charles Dawson, um arqueólogo amador que, da noite para o dia, se tornou uma celebridade no mundo da ciência por ter supostamente encontrado esses fragmentos de crânio e mandíbula. A aceitação foi tão grande que o fóssil logo ganhou um nome científico, Euanthropus dawsoni, uma baita homenagem ao seu descobridor. E o pulo do gato é que ele era exatamente o que os cientistas da época esperavam encontrar: um ancestral com um cérebro grande, mas com uma mandíbula ainda primitiva. Isso parecia confirmar a teoria de que a inteligência foi a primeira coisa que evoluiu em nós. E o que é realmente inacreditável é quanto tempo essa farsa durou. Não foi um erro corrigido em alguns meses, não. Foram mais de 40 anos, 4 décadas, em que o Homem de Piltdown foi tratado como um fato científico, influenciando o trabalho de toda uma geração de pesquisadores. Só que a ciência tem um jeito de se autocorrigir, mesmo que demore. Com o tempo, e com a descoberta de mais fósseis de verdade pelo mundo, o Homem de Piltdown começou a parecer aquela peça de quebra-cabeça que não encaixa em lugar nenhum. Uma coisa meio esquisita, que não batia com o resto. Vários sinais de alerta começaram a piscar. A mandíbula, por exemplo, não parecia funcionar direito com o crânio. O desgaste dos dentes era estranho, quase impossível, e pior, ele contradizia tudo que as outras descobertas estavam mostrando. Ele era basicamente uma criatura sem lugar na nossa árvore genealógica. E isso nos leva ao momento da virada. Depois de décadas de dúvidas e cientistas coçando a cabeça, novas tecnologias finalmente deram as ferramentas para resolver esse mistério de uma vez por todas. Era a hora da prova final. Marquem bem este ano, 1953. Foi aqui que a casa caiu. A farsa de mais de 40 anos finalmente desmoronou, esmagada pelo peso das evidências científicas. E a verdade era simplesmente chocante. Testes químicos e de datação revelaram que os ossos não eram de uma única criatura antiga. Na verdade, era a combinação de um crânio humano, moderno, com a mandíbula de um orangotango. Isso mesmo, um orangotango. Ok, então era uma fraude. A próxima pergunta é óbvia, né? Como exatamente ela foi feita? E a resposta mostra um nível de planejamento e de cuidado que é, francamente, impressionante. O falsificador não fez de qualquer jeito. Ele quebrou a mandíbula do orangotango, lixou os dentes para que se parecessem mais com dentes humanos e manchou tudo com produtos químicos para dar aquela aparência de fóssil antigo. Foi um trabalho artesanal, meticuloso, feito para enganar. A diferença entre o que se pensava e o que era de verdade é gritante. De um lado, o mito, uma peça fundamental para entender a evolução humana. Do outro, a realidade. Uma montagem bizarra de ossos modernos cuidadosamente alterados para enganar os maiores especialistas do mundo. Por décadas, o mistério de quem fez isso continuou. Vários nomes foram suspeitos. Mas em 2016, uma nova análise com tecnologia de ponta parece ter colocado um ponto final na questão. As técnicas usadas na fraude eram as mesmas em todas as peças, o que sugere a mão de uma única pessoa. Tudo indica que foi ele mesmo, o descobridor, Charles Dawson.
A fraude foi exposta, o culpado provavelmente encontrado, mas o impacto disso tudo durou muito mais tempo. Então, qual foi o verdadeiro legado que o homem de Piltdown deixou para a ciência? Foi um legado de dois gumes. Por um lado, foi um desastre. Décadas de pesquisa jogadas fora, a reputação da paleoantropologia manchada. Mas por outro, foi um alerta doloroso, mas necessário. A história forçou a ciência a criar métodos de verificação muito mais rigorosos e céticos. E esse talvez seja o ponto mais importante. O maior dano foi ter apoiado uma teoria da evolução que estava de cabeça para baixo. Por causa de Piltdown, muita gente acreditou que nosso cérebro cresceu primeiro e só depois nossa mandíbula se adaptou. Hoje, a gente sabe que foi o contrário, ou seja, a farsa mandou a ciência para um beco sem saída. No fim das contas, a história do homem de Piltdown é um conto fascinante sobre ambição, engano e, finalmente, sobre a capacidade da ciência de se corrigir. E ela deixa pra gente uma pergunta muito atual. Numa era de tanta desinformação e fake news, o que uma fraude de mais de 100 anos pode nos ensinar sobre a importância de duvidar, de checar os fatos e da busca incansável pela verdade?